E se tudo o que você acreditava sobre sucesso, fracasso e valor humano estivesse completamente errado? E se a pessoa lavando pratos na cozinha do seu restaurante tivesse um MBA, e o faxineiro que todos ignoram guardasse a chave para salvar todo o seu negócio? Esta é a história real de Rafael Oliveira, um homem que achava que conhecia seu império até se tornar invisível na própria empresa e descobrir que, às vezes, as maiores revelações vêm dos lugares onde nos ensinaram a nunca olhar. Rafael Oliveira ajustou sua gravata de seda italiana enquanto contemplava São Paulo do 42º andar da Torre Oliveira, no coração da Faria Lima. Aos 34 anos, comandava um império gastronômico avaliado em 300 milhões de reais, herdado do avô que construiu o primeiro restaurante Sabor da Casa, em 1952, na Vila Madalena. A metrópole paulistana se estendia sob seus pés como um tabuleiro de xadrez, onde movia peças milionárias com telefonemas casuais. Senhor, os relatórios trimestrais mostram que a unidade de Capão Redondo continua com baixo desempenho, anunciou sua assistente Juliana, os saltos ecoando no piso de mármore enquanto se aproximava de sua mesa de mogno. Lucros caíram 18%, rotatividade de funcionários em 67%, reclamações de clientes aumentando mensalmente. Rafael mal ergueu os olhos do smartphone, onde revisava carteiras de investimentos. A unidade de Capão Redondo era apenas números numa planilha, uma das 47 unidades espalhadas pela Grande São Paulo. Demita o gerente, traga alguém competente. Essa gente simplesmente não entende de eficiência. Mas Juliana hesitou, algo incomum para sua assistente tipicamente composta. Senhor, já substituímos 3 gerentes em 8 meses. Talvez o problema seja mais profundo que a gerência. A sugestão irritou Rafael. Formara-se summa cum laude pela FGV. Transformara seus 20 restaurantes herdados em 47 unidades rentáveis através de expansão estratégica e otimização de custos. Entendia de negócios melhor que qualquer um. O fracasso de uma unidade era simplesmente má execução de funcionários inferiores. Juliana, não construí esse império fazendo desculpas para baixo desempenho. Agende uma auditoria corporativa para Capão Redondo no próximo mês. Se não conseguem atender nossos padrões, fecharemos a unidade e redirecionaremos recursos para empreendimentos lucrativos. Naquela noite, Rafael sentou-se sozinho em seu cobertura, cercado de prêmios e fotografias de eventos beneficentes, onde posava com políticos e celebridades. Seu telefone vibrou com mensagens parabenizando a Oliveira Enterprises por ser nomeada Rede de Restaurantes do Ano, pela revista Exame. Contudo, algo sobre as palavras de Juliana persistia em sua mente como uma verdade desconfortável que não conseguia descartar. Caminhou até as janelas do chão ao teto, observando as luzes da cidade. Cada luz representava a vida de alguém, a luta de alguém, os sonhos de alguém. Mas dessa altura apareciam como pontos insignificantes numa paisagem urbana infinita. Rafael passara toda sua vida adulta vendo o mundo dessa distância, gerenciando pessoas como estatísticas, tratando funcionários como recursos substituíveis, medindo valor humano através de métricas de produtividade. A manhã seguinte trouxe notícias inesperadas. Seu irmão mais velho, Carlos, a única pessoa que já desafiara as perspectivas de Rafael, ligou de Londres, onde gerenciava a expansão europeia da Oliveira Enterprises. Rafael, soube sobre Capão Redondo. Antes de fechá-la, considere algo que nosso avô me disse uma vez. Um negócio só é forte quanto as pessoas que acreditam nele. Talvez o problema não seja a unidade ou os funcionários. Talvez seja que ninguém lá se sente valorizado o suficiente para dar o melhor de si. Rafael dispensou o sentimentalismo do irmão. Carlos, a sabedoria do vovô funcionava em 1952. Negócios modernos exigem decisões baseadas em dados, não apelos emocionais. Então colete os dados que importam, Carlos replicou. Passe tempo com as pessoas cujas vidas dependem dessas decisões.
Você pode descobrir informações que suas planilhas não conseguem fornecer. Após desligar, Rafael contemplou os relatórios financeiros de Capão Redondo espalhados sobre sua mesa. Os números contavam uma história de declínio. Receitas caindo, custos aumentando, satisfação do cliente deteriorando. Mas pela primeira vez, questionou-se sobre as histórias humanas por trás desses números. Quem eram essas pessoas falhando em atender seus padrões? Que circunstâncias levaram a tal baixo desempenho consistente? Uma ideia começou a se formar na mente de Rafael. Arriscada, não convencional, mas potencialmente reveladora. E se pudesse observar a unidade de Capão Redondo sem a polidez artificial que sempre cercava suas visitas oficiais? E se pudesse ver seu negócio através dos olhos de alguém que não fosse o filho do dono, alguém cuja opinião não importasse para executivos corporativos, ouvira sobre programas de chefe infiltrado, líderes corporativos se disfarçando para entender suas organizações do nível básico. O conceito sempre lhe parecera truques publicitários, mas agora apresentava uma oportunidade intrigante para a coleta genuína de inteligência. Rafael ligou para seu chefe de segurança, Marcos Silva, ex-agente da Polícia Federal que cuidava de investigações corporativas sensíveis. Marcos, preciso que crie uma transformação completa de identidade, histórico pessoal, documentação, tudo necessário para alguém trabalhar no nível básico em nossa unidade de Capão Redondo, sem que ninguém me reconheça. Marcos ergueu uma sobrancelha. Senhor, isso é um desafio e tanto. Posso perguntar o propósito? Pesquisa. Rafael respondeu secamente. Quero entender por que Capão Redondo está falhando observando operações de dentro. Quanto tempo precisaria? 2 semanas para uma identidade à prova de balas, senhor. Mas, senhor Oliveira, tem certeza sobre essa abordagem? Os ambientes em unidades que estão falhando podem ser bem duros, especialmente para alguém não acostumado a trabalho braçal. Rafael nunca realizara trabalho braçal na vida. Suas mãos eram macias de manicures, suas costas não condicionadas para ficar em pé por longas horas, seu paladar acostumado à culinária de 5 estrelas, em vez de sobras de refeições de funcionários. Mas sua mente analítica estava intrigada pelo desafio de coletar inteligência em primeira mão sobre suas operações comerciais. Torne isso realidade, Marcos, e garanta confidencialidade absoluta. Ninguém no corporativo, incluindo Juliana, pode saber sobre esse projeto. Durante as 2 semanas seguintes, Rafael passou por uma transformação completa. A equipe de Marcos criou Rodrigo Santos, um homem divorciado de 40 anos de Diadema, recentemente demitido da construção civil e desesperado por qualquer emprego. Alteraram a aparência de Rafael com técnicas sutis de maquiagem, mudaram seu penteado, forneceram roupas usadas de brechós e o treinaram em maneirismos e padrões de fala da classe trabalhadora. A parte mais difícil era suprimir sua autoridade natural. Rafael estava acostumado a comandar salas, tomar decisões, ter pessoas que deferiam à sua expertise. Como Rodrigo Santos precisaria seguir ordens, aceitar críticas e se misturar invisivelmente entre funcionários que nunca considerara como indivíduos. De pé no espelho de seu banheiro na noite antes de viajar para Capão Redondo, Rafael mal se reconheceu. Sumira o executivo confiante em ternos sob medida. Em seu lugar estava um homem comum com mãos calejadas, cortesia do artista de maquiagem de Marcos, olhos cansados e ombros que carregavam o peso do desespero financeiro. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, Rafael Oliveira estava prestes a descobrir o que significava ser invisível, dispensável e julgado unicamente por sua disposição de realizar o trabalho mais negligenciado da sociedade. O ônibus chegou ao terminal de Capão Redondo às 6h47 de uma manhã cinzenta de outubro. Rafael, agora Rodrigo Santos, pisou no asfalto rachado carregando uma mochila contendo tudo o que sua nova identidade possuía. 3 mudas de roupas de trabalho, um celular barato e R$ 43 em dinheiro. O contraste com suas habituais chegadas de helicóptero não poderia ser mais marcante.
O sabor da casa de Capão Redondo ocupava um terreno na esquina cercado de lojas vazias e prédios abandonados que contavam a história do declínio de certas periferias paulistanas. Quando Rafael se aproximou do restaurante que tecnicamente possuía, viu-o com olhos diferentes, tinta descascando nas paredes externas, buracos no estacionamento que arranhariam carros caros, janelas que não eram limpas profissionalmente há meses. Dentro, o rush matinal era caos controlado. Garçons se moviam entre mesas carregando múltiplos pratos. Cozinheiros gritavam pedidos sobre chapas chiando, e um fluxo constante de clientes criava barulho e movimento constantes. Rafael visitara essa unidade 2 vezes durante tours corporativos oficiais, mas essas visitas envolviam apresentações preparadas, interações cuidadosamente encenadas e problemas temporariamente escondidos da vista executiva. "Você é o Rodrigo Santos?" Uma mulher na casa dos 50 se aproximou, limpando as mãos num avental manchado de gordura. "Sou Conceição Silva, encarregada da cozinha. O corporativo disse que você começa hoje como lavador de pratos. Já trabalhou em restaurante antes?" Rafael ensaiara exaustivamente sua história de fundo. "Alguma experiência, senhora. Construção civil na maior parte, mas isso acabou. Preciso de trabalho fixo." Conceição o estudou com os olhos afiados de alguém que avaliara centenas de funcionários em potencial. De construção civil para lavar pratos, é um grande passo para baixo. Vai ficar quando aparecer algo melhor? Ou estou perdendo meu tempo te treinando? A pergunta continha uma suposição de que lavar pratos era de alguma forma trabalho menor, emprego temporário para pessoas entre oportunidades melhores. Rafael nunca considerara essa perspectiva, que as posições de nível básico de seu restaurante eram vistas pelos funcionários como trampolins, em vez de carreiras dignas de investimento e desenvolvimento. "Vou trabalhar duro para a senhora. Preciso deste emprego." Conceição assentiu devagar. "Tá bom então. O Sebastião vai te mostrar a estação. Pagamento é R$ 13 a hora, pago semanalmente, sem benefícios até 90 dias se durar tanto. A maioria não dura." Ela o levou até a área de lavagem, um canto apertado atrás da cozinha onde pilhas de pratos, copos e talheres sujos criavam obstáculos imponentes. O ar estava espesso de vapor e o cheiro de gordura misturado com sabão industrial. Sebastião Pereira, um homem compacto na casa dos 30, ergueu os olhos de carregar uma lava-louças comercial. "O novato?" Sebastião estendeu uma mão molhada. "Sebastião, tô há 2 anos aqui. É seu primeiro trampo em restaurante?" "É." Rafael respondeu, genuinamente intimidado pela complexidade mecânica do sistema de lavagem comercial. "Beleza, mano. É assim que a gente sobrevive. Tá vendo essa máquina? Ela é temperamental que nem minha ex-mulher. A temperatura da água tem que estar exatamente a 80 graus, senão ela quebra. Esses pratos empilham assim. Os copos vão nessas grades. Os talheres ficam de molho primeiro nessa solução." A explicação de Sebastião foi paciente e detalhada, tratando o processo de lavagem de pratos com seriedade profissional. Demonstrou técnicas adequadas, explicou atalhos de eficiência e alertou sobre erros comuns que poderiam causar quebras de equipamentos. Rafael percebeu que esse homem possuía expertise genuína, que nunca fora reconhecida ou valorizada por avaliações corporativas. "O mais importante", Sebastião continuou, "é acompanhar o rush. O rush do almoço bate às 11h30, o jantar às 6. Se a cozinha fica sem pratos, os garçons ficam bravos. Os clientes esperam mais. Todo mundo sofre. Nós somos a base que mantém tudo funcionando." A metáfora impactou Rafael profundamente. Sempre vira lavadores de pratos como os funcionários menos importantes, facilmente substituíveis e que requeriam habilidades mínimas. Mas Sebastião estava explicando como o trabalho dele se conectava com cada aspecto das operações do restaurante. Satisfação do cliente, eficiência do garçom, produtividade da cozinha, lucratividade geral. No primeiro rush do almoço,
Rafael entendeu por que a rotatividade de funcionários de Capão Redondo era de 67%. O trabalho era fisicamente brutal, mentalmente exaustivo e emocionalmente desmoralizador. Suas mãos, apesar dos calos artificiais de Marcos, rapidamente desenvolveram bolhas reais por manusear pratos quentes e esfregar restos de comida persistentes. Suas costas doíam por se curvar e levantar constantemente. O vapor o deixava perpetuamente úmido e superaquecido, mas mais desafiador que as demandas físicas eram as dinâmicas sociais. Como lavador de pratos, Rafael era invisível para a maioria dos funcionários. Garçons passavam correndo sem reconhecimento, cozinheiros o tratavam como uma máquina que processava pratos sujos, e gerentes se dirigiam a ele apenas para apontar deficiências. Santos, esses copos ainda têm marca de batom. A voz de Conceição cortou o barulho da cozinha. Faça seu trabalho direito, ou vamos achar alguém que consiga. A crítica pública doeu de formas que Rafael nunca experimentara. Em sua vida executiva, feedback vinha através de reuniões privadas, linguagem diplomática e diálogo respeitoso. Aqui, erros eram anunciados para todos, competência era questionada publicamente e dignidade humana parecia secundária à eficiência operacional. Durante seu intervalo de 15 minutos, Rafael sentou no estacionamento dos funcionários ao lado de Sebastião, que estava compartilhando coxinhas caseiras que sua esposa empacotara para o almoço. "Você é casado, Rodrigo?" perguntou Sebastião, oferecendo comida apesar de conhecê-lo há apenas 5 horas. "Divorciado?" Rafael respondeu mantendo sua história de capa. "Filhos?" "Não. E você?" O rosto de Sebastião se iluminou. 3 filhos. A Maria tem 15 anos, quer ser médica. O Carlos tem 12, joga futebol como o pai jogava. A pequena Ana tem 8, mais esperta que todos nós juntos. Tirou seu telefone, mostrando fotografias de crianças cujos rostos irradiavam alegria e potencial. A Maria tira 10 em tudo, faz cursinho. Vai ser alguém na vida, sabe? Vida melhor que essa. Rafael sentiu uma tensão inesperada no peito. Sebastião falava das conquistas acadêmicas da filha com o mesmo orgulho que o pai de Rafael demonstrara quando Rafael se formara na FGV. Mas Sebastião estava ganhando R$26 mil anuais, enquanto Rafael possuía um império de R$300 milhões. "Parece brilhante", Rafael disse sinceramente. "É sim, mas faculdade custa grana, e esse trampo?" Sebastião gesticulou para o restaurante. "Paga as contas, mas sonho de faculdade precisa de mais que dinheiro de conta." A conversa foi interrompida por Conceição, chamando-os de volta ao trabalho. Quando Rafael retornou à área de lavagem, carregava consigo a imagem da filha de Sebastião, uma adolescente de 15 anos, com aspirações de escola de medicina, cujo pai lavava pratos para financiar seus sonhos. A tarde trouxe novas revelações. Rafael observou interações que nunca presenciara durante visitas corporativas. Viu garçons discutindo com cozinheiros sobre precisão de pedidos, ouviu gerentes ameaçando segurança no emprego por infrações menores e testemunhou o estresse constante que permeava cada conversa. Fernanda Costa, uma garçonete no início dos 20, parou na área de lavagem por volta das 3 da tarde, quando o rush do almoço havia diminuído. "Oi, Sebastião. Vocês podem caprichar extra nas taças de vinho hoje?" A mesa 6 reclamou de manchas d'água, e se tiver outra reclamação, a Conceição disse que vai sair das minhas gorjetas. Ela parecia exausta apesar do período lento da tarde. Seu uniforme estava amarrotado, o cabelo escapando do rabo de cavalo obrigatório, e seu sorriso parecia forçado por horas de performance de atendimento ao cliente. "Fernanda, você tá bem?" perguntou Sebastião com genuína preocupação. "Só cansada. Tô fazendo dupla jornada essa semana porque a Jenny saiu. E ainda não contrataram garçonetes para repor. Ontem trabalhei até meia-noite. Voltei aqui às 6 da manhã para abrir." Rafael fez cálculos mentais rápidos. Se Fernanda estava trabalhando dias de 16 horas múltiplas vezes por semana,
Estava ganhando pagamento de horas extras que impactariam significativamente os custos trabalhistas da unidade. Mas a política corporativa desencorajava horas extras, exigindo aprovação gerencial para qualquer turno, excedendo 40 horas semanais. A gerência aprovou as horas extras? Rafael perguntou, curioso sobre implementação de políticas no nível básico. Fernanda riu amargamente. A gerência não aprova a hora extra. Eles só colocam um funcionário insuficiente e esperam que a gente cubra os buracos no horário normal ou arrume outro emprego. Então a gente bate o ponto depois de 8 horas e continua trabalhando por fora, porque aluguel não se paga sozinho. Sebastião assentiu sombriamente. Mesma coisa na cozinha. Cortam as horas, mas esperam a mesma produtividade. Então a gente trabalha tempo não pago para dar conta. Ou é demitido por ficar para trás. Rafael sentiu sua compreensão dos problemas de Capão Redondo mudando fundamentalmente. Os relatórios financeiros mostravam altos custos trabalhistas, mas agora percebia que funcionários estavam trabalhando horas não pagas para manter operações. As estatísticas de rotatividade refletiam frustração de funcionários com expectativas impossíveis, em vez de preguiça inerente ou incompetência. Quando o horário de fechamento se aproximava, Rafael ajudou Sebastião a desmontar a estação de lavagem. Suas mãos estavam cruas, suas roupas encharcadas de água gordurosa, e seu corpo doía de formas que nunca experimentara. Mas sua mente corria com insights que nenhum relatório corporativo jamais fornecera. Caminhando para seu quarto de motel barato, Rafael passou por um ponto de ônibus, onde vários funcionários do restaurante esperavam transporte público. Suas conversas revelaram camadas de luta invisíveis para executivos corporativos. Segundos empregos para complementar salários de restaurante, aspirações educacionais adiadas por necessidade financeira, responsabilidades familiares que competiam com demandas de trabalho. Em seu quarto de motel, Rafael sentou na beirada de uma cama que rangia com seu peso, contemplando seu reflexo num espelho rachado. 8 horas lavando pratos o envelheceram de formas que anos de estresse executivo nunca fizeram. Suas mãos levavam as marcas honestas do trabalho físico. Sua postura refletia fadiga genuína, e sua perspectiva sobre seu negócio fora fundamentalmente alterada. Pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael Oliveira entendeu o que significava ser dispensável, desvalorizado e invisível. E amanhã, retornaria para aprender verdades ainda mais profundas sobre o custo humano de suas políticas corporativas. O terceiro dia de Rafael no sabor da casa começou às 5h30, com Sebastião ligando freneticamente para o motel. Rodrigo, dá para você vir mais cedo? O Antônio, o cozinheiro da preparação matinal, o filho dele tá no hospital. Cirurgia de emergência. Vamos tomar no rabo sem ele. Rafael planejara passar a manhã analisando suas observações, mas o desespero de Sebastião era genuíno. Claro, me dá 20 minutos. Chegando ao restaurante, Rafael encontrou a cozinha em pânico controlado. A equipe de limpeza noturna ficara até mais tarde para preparar lugares adicionais. Sebastião chamara seu cunhado para ajudar com preparação, e Rosângela Santos estava coordenando uma expansão do cardápio de café da manhã, usando ingredientes de seus suprimentos regulares de jantar. Isso é uma loucura, Fernanda murmurou enquanto montava mesas adicionais. O corporativo aceita essas reservas de grupos pelo faturamento extra, mas nunca considera se temos funcionários para atender direito. Rafael observou seus funcionários enfrentarem um desafio impossível com criatividade e trabalho em equipe que nenhum programa de treinamento corporativo lhes ensinara. Não estavam apenas cumprindo requisitos de trabalho. Estavam protegendo os meios de vida uns dos outros, garantindo que a reputação do restaurante permanecesse intacta, apesar de falhas gerenciais. O ônibus chegou precisamente às 7, descarregando 43 viajantes idosos que dirigiam desde as 4 horas e precisavam desesperadamente de comida, café e instalações de banheiro. Rafael imaginara esse cenário de uma perspectiva corporativa.
Receita aumentada, maior volume de clientes, entrega eficiente de serviço. A realidade no nível básico era muito mais complexa. A estação de lavagem de Sebastião se tornou o gargalo que todos previram. Com o serviço normal de café da manhã mais 43 refeições adicionais, pratos sujos se acumularam mais rápido que a máquina conseguia processar. Rafael se encontrou trabalhando com desespero sistemático, carregando e descarregando ciclos, enquanto Sebastião gerenciava trabalho de preparação, que não podia esperar pessoal normal. "Tenho pratos limpos saindo!" Rafael gritou para a cozinha, orgulhoso de poder contribuir significativamente para o sucesso da equipe. Mas por volta das 8h30, o desastre atingiu novamente. Dona Benedita Souza, uma passageira de 82 anos, escorregou no banheiro e caiu. Não estava gravemente ferida, mas estava abalada, envergonhada e preocupada em se reunir com seu grupo de turismo. Fernanda a encontrou sentada no banheiro, chorando suavemente mais de frustração que de dor. "Dona Benedita, a senhora se machucou? Devemos chamar um médico?" Fernanda se ajoelhou ao lado dela com genuína preocupação. "Estou bem, querida. Só desajeitada. Mas meu marido vai se preocupar e o motorista do ônibus disse que precisamos partir logo, e eu nem pedi meu café da manhã ainda." A política corporativa para lesões de clientes exigia relatórios de incidentes imediatos, notificação gerencial e documentação que priorizava a responsabilidade legal sobre cuidado ao cliente. Mas Fernanda ignorou a política e focou na necessidade humana. "Não se preocupe com o ônibus. Deixa eu ajudar a senhora numa mesa sossegada, trazer um café e nosso melhor café da manhã, e a senhora toma todo o tempo que precisar. Vou explicar para o seu marido e para o motorista." Rafael observou Fernanda passar 20 minutos com Dona Benedita, tratando-a não como um risco de responsabilidade, mas como a avó de alguém que merecia dignidade e bondade. Trouxe café, fez o pedido do café da manhã pessoalmente e sentou com ela até que se sentisse estável o suficiente para se reunir com seu grupo. O ato de compaixão criou ineficiência operacional. Fernanda não conseguiu servir outras mesas tão rapidamente, pedidos se atrasaram e a cozinha sentiu pressão adicional. Mas também demonstrou os valores humanos que faziam o sabor da casa valer a pena preservar e melhorar. Quando o ônibus finalmente partiu às 10h15, cada passageiro havia sido alimentado, ninguém havia sido apressado, e Dona Benedita abraçou Fernanda antes de partir. "Essa menina tem um dom", disse Dona Helena, uma cliente habitual que testemunhara os eventos da manhã. "Você não vê atendimento assim mais. Ela fez aquela senhora se sentir em família." Conceição ouviu e assentiu com orgulho exausto. "A Fernanda é especial, todos são. Essa turma faria qualquer coisa uns pelos outros e pelos nossos clientes." Enquanto a limpeza pós-café da manhã começava, Rafael percebeu que sua experiência infiltrada estava terminando, mas sua educação real estava apenas começando. Descobrira uma força de trabalho de pessoas excepcionais limitadas por sistemas que desperdiçavam seus talentos e desvalorizavam suas contribuições. Por volta das 14 horas, durante o período tranquilo entre almoço e jantar, Rafael tomou sua decisão. Pediu a Conceição se podia falar com toda a equipe do turno diurno. "Tenho algo importante para dizer a todos", anunciou enquanto Sebastião, Rosângela, Fernanda e Conceição se reuniam na sala de descanso. Respirando fundo, Rafael começou sua revelação. "Meu nome não é Rodrigo Santos. Sou Rafael Oliveira, dono deste restaurante e de outros 46. O silêncio foi ensurdecedor. O rosto de Fernanda empalideceu, os olhos de Sebastião se arregalaram em confusão, e a expressão de Conceição mudou através de choque, raiva e traição em rápida sucessão. "Você estava nos espionando?" A voz de Conceição estava afiada com acusação. "Inicialmente, sim", Rafael admitiu. "Vim aqui porque esta unidade estava falhando financeiramente e queria entender por que antes de decidir se fecharia. Mas o que descobri mudou tudo o que eu pensava saber sobre negócios e sobre pessoas." Rosângela se levantou abruptamente.
Então, agora que você viu como os pobres vivem, pode voltar para sua mansão e se sentir bem consigo mesmo? Rosângela, por favor, me deixe terminar. A voz de Rafael carregava a humildade que aprendera durante 4 dias de trabalho honesto. Vim aqui pensando que o problema eram funcionários preguiçosos e má gerência. Em vez disso, encontrei as pessoas mais dedicadas, habilidosas e carinhosas com quem já trabalhei, presas num sistema que desperdiça seus talentos e desvaloriza suas contribuições. Tirou seu telefone e mostrou fotografias que tirara. Sebastião ajudando a filha com lição de casa, Fernanda consolando Dona Benedita, Rosângela treinando-o com paciência especializada, Conceição coordenando resposta à crise com liderança natural. Sebastião, sua filha quer ser médica, mas você está ganhando R$ 26 mil por ano, apesar de ser expert no seu trabalho. Fernanda, você está fornecendo atendimento ao cliente que faria restaurantes 5 estrelas terem inveja, mas não consegue se dar ao luxo de faltar um dia doente. Rosângela, você tem habilidades culinárias que poderiam dirigir qualquer cozinha, mas a política corporativa diz que você não pode avançar sem diploma universitário que não consegue custear. Lágrimas se formaram nos olhos de Fernanda. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que eu estava errado sobre tudo. Este restaurante não está falhando por causa de vocês. Está falhando por causa de políticas que eu criei que impedem vocês de ter sucesso. E quero mudar isso, começando agora mesmo. Rafael delineou seus planos imediatos. Sebastião seria promovido a supervisor de cozinha com salário de R$ 45 mil e benefícios financiados pela empresa que incluiriam um fundo universitário para sua filha. Rosângela se tornaria chefe principal com autoridade para modificar cardápios e treinar funcionários, ganhando 50 mil anuais. Fernanda seria promovida a assistente de gerente com caminho para gerência completa e apoio educacional empresarial. Conceição se tornaria gerente geral com autoridade para tomar decisões operacionais sem aprovação corporativa. Mas mais importante, Rafael continuou, quero reestruturar como operamos. Chega de horas extras não pagas. Se trabalhar, será pago adequadamente. Chega de políticas arbitrárias que impedem boas ideias de serem implementadas. Chega de tratar funcionários como peças substituíveis em vez de membros valiosos da equipe. Sebastião foi o primeiro a falar. Por que devíamos confiar em você? Você mentiu pra gente por 4 dias. Porque, Rafael respondeu, vocês me ensinaram mais sobre dirigir um restaurante em 4 dias do que aprendi em 12 anos de reuniões corporativas. E porque não estou pedindo para confiarem em mim, estou pedindo para me ajudarem a provar que um negócio pode ser bem-sucedido enquanto trata as pessoas com dignidade e respeito. A conversa que se seguiu durou 2 horas. Rafael respondeu cada pergunta sobre seus motivos, seus planos e sua compreensão das mudanças necessárias. Gradualmente, ceticismo deu lugar a otimismo cauteloso, quando seus funcionários perceberam que ele havia genuinamente absorvido suas lições sobre colaboração, respeito e potencial humano. 6 meses depois, o sabor da casa de Capão Redondo se tornara a unidade mais lucrativa da história da empresa. A rotatividade de funcionários caiu para 12%. Pontuações de satisfação do cliente alcançaram recordes históricos, e as inovações desenvolvidas pela equipe de Capão Redondo estavam sendo implementadas em todas as unidades. A filha de Sebastião, Maria, recebeu uma bolsa integral para o curso de pré-medicina da USP, financiada por uma fundação educacional, Oliveira Enterprises, que Rafael criou. As modificações no cardápio de Rosângela aumentaram custos de comida em 8%, mas impulsionaram satisfação do cliente e negócios repetidos em 37%. O programa de treinamento gerencial de Fernanda se tornou um modelo para promover talentos internos em vez de contratar gerentes externos. Mas a mudança mais significativa foi no próprio Rafael. Mudou seu escritório principal do quarentos e o segundo andar para localizações no nível do chão,
passando tempo cada semana trabalhando ao lado de funcionários em todas as posições. Descobriu que a vista da área de lavagem fornecia insights que nenhuma perspectiva de sala de diretoria conseguia igualar. Falando na conferência anual de liderança da Oliveira Enterprises, Rafael compartilhou sua transformação. Passei 12 anos pensando que entendia meu negócio porque entendia planilhas e margens de lucro. Mas negócios não são construídos sobre números, são construídos sobre pessoas. E quando você investe em pessoas com a mesma intensidade que investe em equipamentos e marketing, os números se cuidam sozinhos. A experiência infiltrada ensinara a Rafael que verdadeira liderança significava criar ambientes onde o potencial de todos pudesse florescer, onde dignidade era tão importante quanto eficiência, e onde sucesso era medido não apenas por lucros, mas pelas vidas transformadas através de trabalho significativo e respeito mútuo. Enquanto olhava de seu novo escritório no nível do chão, observando Sebastião treinar um novo funcionário com a mesma paciência que mostrara a Rafael, ele entendeu que às vezes as maiores revelações não vêm de subir mais alto, mas de aprender a enxergar claramente de onde você está. Se essa história de transformação e potencial humano tocou você, se inscreva no nosso canal para mais histórias inspiradoras que revelam o extraordinário em vidas ordinárias. Ative o sininho de notificações para nunca perder os momentos poderosos quando pessoas descobrem seu verdadeiro valor e criam mudanças duradouras. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais histórias que provam que todos merecem dignidade, oportunidade e respeito. Se inscreva agora e vamos explorar juntos como pequenas mudanças de perspectiva podem criar transformações profundas em nosso mundo.